Hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês a palavra profética de 2026. Vocês estão prontos? Aleluia! Então, todos os anos, antes de tudo, nós somos um ministério profético aqui. Existe uma unção profética se movendo aqui, o que significa que não estamos caminhando às cegas, mas Deus revela. Ele revela coisas que ele quer que saibamos. Ele não revela tudo, ele nos surpreende. Ele exige que tenhamos fé para que nós não saibamos o tempo de certas coisas, por exemplo, quando as promessas são cumpridas. Mas há tanta coisa que Deus quer revelar para nós, como ele sempre fez ao longo da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, por meio dos profetas e do profético. Uma das funções do profético, um dos propósitos, é nos mostrar a direção para onde ir, para que possamos saber o que fazer, o que Deus está nos chamando para fazer nessa estação, para que possamos saber o que esperar, para que possamos saber onde colocar o nosso esforço, onde colocar o nosso tempo, porque Deus está nos chamando para isso agora. Amém? Então, nós somos um ministério profético aqui. Todos nós estamos aqui hoje por causa do ministério profético, por causa de uma profecia falada. Eu nunca quis ser ministra, falar em público era o meu maior medo e fraqueza, mas o profeta Dr. Joe Davy, que agora é o meu pai espiritual, mas naquela época eu nunca tinha o conhecido antes. Lá em 2016, Deus o enviou da Tanzânia, África Oriental, para Los Angeles para ministrar em uma conferência. Eu estava lá e ele profetizou sobre mim que eu fui chamada para ser uma apóstola de Jesus Cristo. Fui chamada para alcançar as nações. Cerca de um ano depois, observação à parte, eu só queria obedecer a Deus porque eu, mesmo que falar em público fosse meu maior medo e fraqueza, eu só queria estar na vontade dele. Então eu disse sim, e é assim que estou aqui hoje. Glória a Deus. E Deus simplesmente me deixou maravilhada com a forma como ele me capacitou e me deu graça sobre graça para fazer o que parecia tão impossível. Amém? E então, cerca de um ano depois, o profeta Jordave profetizou. Deus o enviou da Tanzânia para Los Angeles para profetizar esta palavra para Los Angeles, para a América e para o mundo. Que Deus ouviu nossas orações por avivamento na América e ele está respondendo agora. Não é mais tempo de orar por avivamento. O avivamento é agora. E nada, eu repito, nada pode parar este mover de Deus. Aleluia. Então eu soube que essa era uma verdadeira palavra de Deus. Eu soube que Deus estava me chamando para sustentar essa palavra. O avivamento é agora. E então eu comecei a ministrar. Eu dizia, o avivamento é agora. Eu comecei a Igreja 5F em 2017 e eu dizia, o avivamento é agora, quase todo culto. Nossa igreja foi ficando menor e menor durante os primeiros 4 anos e meio, de 20 para 2 pessoas. Mas eu sabia que Deus não mente, que o que ele fala, ele cumpre. E eu sabia que esse era um verdadeiro profeta de Deus. E eu sabia que Deus estava me chamando para continuar acreditando nessa palavra, não importava como as circunstâncias parecessem. Eu sabia que Deus estava me chamando para lembrar e renovar a minha mente com as histórias de Davi, com as histórias de José, vendo como parecia que eles estavam andando para trás, a perseguição que enfrentaram. Eles não viram a promessa se cumprir por anos, mas a promessa se cumpriu no tempo perfeito de Deus, não importava a oposição, não importava a perseguição. Amém? E então, em 2021, as muralhas de Jericó vieram abaixo e o avivamento começou primeiro online. Os vídeos se tornaram tão virais e isso trouxe uma luz brilhante sobre o avivamento que ele realmente estava acontecendo em Los Angeles. A partir daí, as pessoas começaram a vir de todos os Estados Unidos e depois de outras nações. Já alguns meses depois, tivemos visitantes internacionais todas as semanas em nossa igreja aqui em Los Angeles, desde que o avivamento começou em 2021. Toda semana. Glória a Deus. Então, enfim, estamos aqui agora. Todos esses testemunhos que vocês ouvem, tudo que vimos Deus fazer neste último ano, naquele vídeo, tudo isso é por causa de uma palavra profética. É porque um profeta foi obediente em falar a palavra profética. Porque Deus escolheu falar e ele estava me chamando e estava nos chamando a seguir essa palavra que veio de uma forma improvável. Mas seguir essa palavra, acreditar nessa palavra, apesar do que vemos, continuar acreditando nela, continuar seguindo o GPS espiritual, continuar seguindo o caminho que Deus estava nos chamando a seguir. O avivamento é agora. O avivamento é agora. Nós veremos. Nós veremos. Nós veremos os milagres. Nós veremos o avivamento se espalhar pelo mundo. Amém? Aleluia.
Então, todos os anos há uma palavra profética em que Deus fala esta direção. Isto é o que vai acontecer neste ano, isto é o que ele vai fazer neste ano e também como podemos estar alinhados com o que Deus está fazendo. Como podemos garantir que não vamos perder o que Deus está fazendo. Amém? Então, no ano passado foi o ano da aceitação, o ano do favor de Deus. E nós vimos Deus cumprir essa palavra, além dos nossos sonhos e expectativas. Amém? E este foi um ano que eu tive em que eu experimentei surpresas e choques como nunca antes. Ele vai se destacar para mim em 2025 como um daqueles anos que Deus realmente cumpriu sua palavra e fez além do que eu imaginei que ele faria. Amém? Isso é verdade para mais alguém aqui? Aleluia, louvado seja Deus. Então, este ano, 2026, em apenas alguns dias, eu estou compartilhando isso com vocês agora para que vocês saibam o que está acontecendo 1º de janeiro. Amém? Aleluia. A palavra de 2026. Vocês estão prontos? Em 2026, haverá um vento poderoso de avivamento. Aleluia! Aleluia! O profeta Jordave, ele teve uma visão. Ele teve uma visão sobre 2026. Esta é a palavra dele. Estas são as palavras dele. Na visão, eu vi muitas pessoas, especialmente jovens, através das nações, correndo com o fogo do avivamento, como ondas do oceano sopradas pelo vento poderoso, se espalhando pelo mundo como um incêndio incontrolável. Aleluia! Aleluia! O nosso Deus nos leva de glória em glória. E desde que eu recebi esse chamado sobre a minha vida e entreguei tudo a Jesus, eu tenho visto Deus me levar e visto Deus levar esta igreja de glória em glória. Todos os anos. Ele trouxe mais crescimento, ele trouxe mais unção, ele trouxe mais bênçãos, ele trouxe mais vida abundante, houve um crescimento constante. Aleluia. Desde que o avivamento começou, isso se tornou como nunca antes, esse grande crescimento. Eu estava me lembrando até. Eu sou tão abençoada por ter meus pais aqui, e um dos meus sobrinhos e minha sobrinha estão aqui hoje. E enquanto eu estava adorando, eles vieram aqui desde o norte do estado de Nova York. Enquanto eu estava adorando a Deus, e meu sobrinho estava à minha direita e a minha sobrinha à minha esquerda, de repente eu tive um flashback de ministrar na Igreja 5F em 2018. Isso foi uma semana depois de eu ver Deus se mover em poder através de mim pela primeira vez. Logo depois de eu ter recebido a impartição de unção na Tanzânia. Na verdade, foi a mãe da Jontol que veio antes, 2 semanas antes da Jontol vir. A Jontol é a nossa líder de louvor, se você não sabe. E eu toquei a mãe dela, toquei a mão dela, e ela caiu para trás com o poder de Deus. Glória a Deus. Foi a primeira vez que eu vi qualquer manifestação do poder de Deus se mover através de mim. E na semana seguinte, eu acredito, eu acho que estou certa. Isso é minha memória, mas na semana seguinte, minha irmã, minha sobrinha, 2 sobrinhos e meu cunhado vieram na semana seguinte. A Jantol veio na semana seguinte a essa, mas eles vieram. Eles eram jovens. Agora eles têm. Quais são as idades de vocês? 19, 16? E quando vocês vieram, vocês tinham uns 8 anos? E qual era a sua idade? 12? E era o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e nós estávamos em um porão em Hollywood, no American Legion. Você tinha que pegar um elevador e passar por uma cozinha industrial para chegar ao nosso culto. Deus nos manteve escondidos no reino espiritual e no físico, pois era um tempo de refinamento. E havia cerca de 15 pessoas ali. E é a primeira vez que meu sobrinho volta pessoalmente desde então. E enquanto, sabe, estou refletindo sobre o que Deus fez neste ano e desde então,
Nesses 8 anos, eu fico maravilhada com a fidelidade de Deus, como Ele nos levou de glória em glória em glória tão longe de onde começamos. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Então, neste ano, nós vamos para uma glória mais alta. Nós vamos para novos níveis neste avivamento. Aleluia! Obrigada, Jesus. Nós vamos ver Deus fazer coisas que nunca vimos Ele fazer antes. Nós vamos ver Ele abrir novas portas para que seu avivamento se expanda mais do que nunca. Novas portas que não vimos antes, Ele vai abrir. Ele vai abrir. Nós veremos multidões, grandes quantidades de pessoas entrando neste avivamento, entrando no reino de Deus e recebendo Jesus e recebendo sua libertação e cura. Nós veremos isso em nome de Jesus. E eu estou aqui pregando, e enquanto estou prestes a pregar esta mensagem, eu olho para cima e fico maravilhada com este símbolo profético literal para hoje. O balcão está cheio de pessoas porque há pessoas demais. Não há mais cadeiras aqui embaixo. Aleluia. E isso é um sinal profético do que está acontecendo, do que Deus fará em 2026, onde haverá crescimento sobre crescimento sobre crescimento. Deus continuará trazendo crescimento, Ele continuará trazendo crescimento e isso vai nos chocar. Vai nos chocar o crescimento que Ele trará, os olhos que se abrirão. Os olhos que se abrirão para ver que o avivamento realmente é agora. Os olhos que se abrirão para ver que Jesus está vivo. Os olhos que se abrirão para ver o quanto Deus os ama. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Neste avivamento, Deus está soprando um grande vento para avançar seu avivamento a novos níveis. Este é o vento poderoso. Esse vento poderoso, o vento é simbólico do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus que não pode ser explicado. Que não pode ser explicado. Como isso pode acontecer? Como esse crescimento pôde vir? Como essas portas pôde se abrir com toda a oposição, com toda a perseguição? Como isso pode ser? É o vento poderoso de Deus. O poder sobrenatural de Deus vai fazer coisas que vão nos chocar em 2026. Aleluia. É tempo do exército do avivamento espalhar este fogo de avivamento para níveis ainda maiores. Com mais fogo, com mais paixão. Sabe, a Bíblia diz que Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Jesus diz aos discípulos: falem ao monte. E quando vocês acreditarem que o que vocês disseram vai acontecer, o monte se moverá. Ele diz isso aos discípulos, aqueles que ele ungiu, aqueles que ele escolheu, aqueles que foram fiéis. Esse é você, esse é o exército do avivamento. E então Deus, neste ano, vai mover montanhas através de você. Você vai ver Ele abençoar o trabalho das suas mãos como nunca antes. Que você se tornará tão eficaz para o reino. Aleluia. Aleluia. Mateus 13:13. Antes de irmos para a Escritura, somente as pessoas espiritualmente despertas conseguirão ver este vento poderoso de avivamento e andar nesta onda poderosa de avivamento. Mateus 13:13. Ainda que vendo não veem, ainda que ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumprem a profecia de Isaías. Vocês estarão sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Estarão sempre vendo, mas nunca percebendo. Pois o coração deste povo se tornou endurecido. Mal ouvem com os ouvidos e fecharam os olhos. Caso contrário, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se voltar, e eu os curaria. Mas bem-aventurados são os olhos de vocês porque veem,
e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade eu digo a vocês: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Então, nos tempos de Jesus, não era todo mundo que estava alinhado com Jesus e seu ministério. Sempre havia pessoas que estavam perdendo o avivamento, o mover de Deus, o amor e o poder de Jesus. Sempre havia algumas pessoas que eram contra a obra de Jesus, mas nada podia parar Jesus e tudo o que ele fez. Nada podia parar sua obra sobre a terra. E mesmo quando ele foi crucificado, isso fazia parte do plano de Deus para que ele fosse o sacrifício por nós. Amém? E ele ressuscitou dos mortos. A morte não pôde detê-lo. Tentaram matá-lo, mas a sepultura não pôde segurá-lo. Aleluia. E então, sabe, sempre haverá pessoas que não vêm. Sempre haverá pessoas que não vêm espiritualmente. Aqueles que vêm espiritualmente são aqueles que têm corações humildes e puros. A Bíblia diz que os puros de coração verão Deus. E isso depende de você decidir ser humilde, decidir ser puro. E quando você faz essa intenção de se humilhar, de querer ser puro e não focar em si mesmo, no seu ego, em tudo isso, quando você decide ser humilde, você se torna humilde. Quando você decide que isso é o que você quer, Deus ajuda você, é você dando permissão a Deus para purificar o seu coração. Então é assim que funciona. Aqueles que veem Deus, que veem seu amor, que veem que ele é digno de rendição. Aqueles que veem Jesus se movendo no avivamento, no seu mover, curando, libertando pessoas, veem que isso realmente é o mover dele, isso é Deus. Essas pessoas são aquelas que decidiram se humilhar. Elas são os puros que veem Deus, que reconhecem Deus, que reconhecem que ele é digno de rendição. Amém? Então, é importante para você, para que você consiga captar este vento poderoso de avivamento, para que ele use você de forma tão poderosa, é importante para você sempre permanecer focado. Porque o inimigo nunca vai ficar feliz quando o avivamento aumenta. Ele nunca vai ficar feliz quando mais almas estão entrando no reino. Então, o inimigo às vezes vai querer te desanimar, às vezes vai querer te distrair, às vezes só vai querer fazer qualquer coisa para te impedir de ser tão eficaz para o reino de Deus. Então, é importante para você sempre renovar a sua mente. Eu preciso permanecer focado na missão, no chamado. Eu preciso permanecer focado na verdade de que somos vitoriosos sempre. Eu sou vitorioso sempre. Eu preciso permanecer focado no que é esta palavra do ano, que este será o maior ano de avivamento até agora. Que iremos de glória em glória. Não importa o que aconteça. Amém? Você tem essa responsabilidade de guardar o seu coração, de manter essa paixão que você tem no seu coração por Jesus, para que as pessoas recebam Jesus, sua paixão pelo avivamento. Você precisa manter esse fogo aceso. Isso é tão importante. Deus está contando com você, porque é assim que o avivamento se espalha. Nós somos guerreiros do avivamento, vasos do fogo do seu avivamento. Nós carregamos essa tocha e, quando somos obedientes em correr, Deus sopra sobre nós e nos dá velocidade sobrenatural e eficácia. Mas nós precisamos levantar nossa tocha. Precisamos ser diligentes todos os dias, precisamos aparecer todos os dias e correr a corrida com alegria em nossos corações, com força, coragem, ousadia e firmeza.
Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, é tão importante que vocês mantenham os olhos focados nisso, no que Deus está fazendo, nos milagres que Ele está fazendo. Não olhem para a esquerda nem para a direita, não olhem para aqueles que não entendem, cujos olhos não estão abertos neste ano. Mais do que nunca, precisamos brilhar nossa luz mais do que nunca. Cheios da alegria de Deus todos os dias. Cheios do zelo e da paixão de Deus todos os dias. Foque na bondade de Deus, na fidelidade de Deus e na vitória que Ele está trazendo para nós neste ano. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, diz em Salmos 37:4: Deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Depois que você se deleita no Senhor, o que significa buscar o coração dele. O coração dele são as pessoas, o coração dele é a obra dele. A cura dos enfermos, a expulsão de demônios, a pregação do evangelho, o preparo dos crentes. Esse é o coração dele. A obra dele é o coração dele. A obra dele é como o poder dele se move e toca as pessoas, abre os olhos para que entreguem suas vidas a ele e recebam o poder dele para serem curadas e libertas. Isso é o avivamento. É isso que é avivamento. Nós dizemos avivamento, o avivamento é a obra de Deus, é o amor e o poder de Deus vindo a esta terra e tocando pessoas, despertando pessoas, avivando pessoas. É somente por meio do poder e do amor de Deus que as pessoas são salvas e recebem tudo o que Deus tem para elas. Elas precisam ser capazes de receber o poder e o amor dele. E a maior forma de Deus liberar seu poder e seu amor é através do corpo de Cristo, através dos crentes, da igreja, a obra de Deus. Amém? Então, deleite-se no Senhor. Isso significa se entregar à obra dele. Entregar-se à obra de Deus. Entregue-se a contribuir para a obra de Deus, amar pessoa na sua vida pessoal, mas também amar pessoas através da obra de Deus. Como contribuir para a obra de Deus, todos vocês que servem nesta casa e na Igreja 5F presencialmente e online, todos vocês que semeiam na Igreja 5F, contribuem financeiramente, isso é você amando pessoas. Isso é você amando pessoas. Porque, para fazer isso, para fazer grandes obras de Deus, precisamos de recursos. Como o evento que está chegando, o Avivamento é agora em São Paulo, haverá milhares e milhares e milhares de pessoas que serão curadas, libertas e que terão um encontro com o poder de Deus. E haverá tantas pessoas que virão apenas por curiosidade, assim como convidados, amigos e familiares. E eles serão tocados pelo poder de Deus, e este será o dia em que serão salvos. Este será o dia em que serão libertos de uma vida inteira de tormento. E então, nós, em obediência a Deus, estamos conseguindo um local maior para que possamos ter um espaço que caiba a todo mundo. Mas só conseguimos esse local maior por causa de vocês. Por causa de vocês, de muitos de vocês que têm dado de forma fiel e generosa. E é isso que eu quero dizer quando vocês contribuem para a obra de Deus. Isso é vocês amando pessoas. Isso é vocês tendo um coração para que as pessoas tenham um encontro com o poder e o amor de Deus para que sejam salvas, libertas, curadas e tenham paz e alegria. Aleluia. Então, deleitar-se no Senhor. Servir a Deus, aliás, uma grande forma de servir a Deus é espalhar as boas novas sobre o que Ele está fazendo, compartilhando os vídeos online. Vocês ouviram esses testemunhos no vídeo? Nós temos uma oração de cura e libertação. Se algum amigo ou familiar de vocês tem doença ou opressão, enviem esse vídeo para eles. Está no link da minha bio no Instagram, ou vocês podem procurar no YouTube. Oração de libertação e cura. Digitem no meu nome e depois vai aparecer no YouTube. Mas apenas enviem para eles. Sabe? Fazer isso é como vocês servem a Deus. É assim que vocês amam pessoas, tipo, contribuindo para a obra de Deus, servindo. Amém? Aqueles de vocês que não estão servindo fisicamente aqui na igreja, por exemplo, essa é uma grande forma de servir a Deus.
compartilhando esses vídeos onde o poder dele está se movendo, compartilhando os livros onde o poder dele está se movendo. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, diz: deleite-se no Senhor, e depois disso, então ele concederá os desejos do seu coração. A Bíblia também diz: busque primeiro o reino de Deus, que, aliás, o reino de Deus é sobre a obra de Deus. A autoridade de Deus, o poder dele se movendo através dos seus vasos para curar e libertar, para fazer suas obras, para pregar a palavra. Isso é o reino de Deus. Então, quando vocês buscam primeiro o reino de Deus, vocês estão servindo a Deus, contribuindo para a obra de Deus, colocando a obra de Deus nesta terra em primeiro lugar. Então, a Bíblia diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que significa relacionamento com Deus, ser como Deus, ter o caráter dele. Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas significando todas as suas necessidades. E isso também pode incluir desejos. Então, esse é o princípio de Deus. Quando você se agrada dele, ele concederá os desejos do seu coração. Quando você busca primeiro o reino de Deus, ele derramará sobre você suas necessidades e bênçãos. Ele faz isso porque ele ama você e ele está te dando desejos, ele está te dando sonhos porque ele quer cumpri-los em você. Não apenas porque isso vai te abençoar e trazer alegria ao ver esses sonhos se cumprirem, mas o propósito ainda maior de você ser abençoado dessa forma, você receber esse sonho, esse desejo do seu coração, faz a sua luz brilhar mais forte, o que se traduz em muitas mais almas entrando no reino ao verem sua luz. Então, Deus quer que você seja muito abençoado. Algumas pessoas têm sonhos mundanos que não vêm de Deus. Mas existem sonhos, desejos do seu coração que são sonhos de Deus e que Deus quer cumprir. E então, neste ano, Deus quer cumprir alguns desses sonhos. Alguns dos seus sonhos pessoais. Então, esta palavra do ano é sobre o avivamento se expandindo a novos níveis, mas também é sobre Deus cumprir seus sonhos pessoais. Porque você está buscando primeiro o reino de Deus. E Ele está acrescentando essas coisas. Você está se deleitando no Senhor e Ele vai cumprir os desejos do seu coração. Então, neste ano, a Bíblia diz, antes de tudo, a Bíblia diz que há um tempo e uma estação para tudo. Eclesiastes 3:1. Há um tempo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Então, o tempo e a estação deste ano, para a sua vida pessoal, é que seus sonhos serão traduzidos em vida real. É tempo de ver seus sonhos ganharem vida. Na vida real, neste ano. E isso vem de continuar entregando sua vida a Deus. Isso não vem de forma aleatória, isso não vem simplesmente porque Deus ama você e vai fazer seus sonhos se realizarem. Isso vem porque você está entregando sua vida a Ele. Porque você está deleitando-se no Senhor, buscando o coração dele. É assim que os sonhos se cumprem. E os sonhos também se cumprem quando você dá o passo para ver o sonho se cumprir. Diz em Mateus 7, 7-8. Continuem pedindo e vocês receberão o que pediram. Continuem buscando e vocês encontrarão. Continuem batendo e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a todo aquele que bate, a porta será aberta. Então, este é o ano em que vocês precisam bater as portas e bater nessas portas com fé. Bater nessas portas com paixão. Bater nessas portas com diligência, continuar batendo porque vocês receberam a palavra neste ano de que esses sonhos vão se cumprir. Há um tempo e uma estação. Este é o tempo e a estação que você diz: não, eu não vou desistir. Eu vou continuar batendo porque a porta vai se abrir. Eu conheço o tempo e a estação deste ano. Então, neste ano, você precisa ter fé de que Deus quer cumprir seus sonhos e que Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Vocês vão bater na porta e a porta vai se abrir. E isso é porque, quanto mais brilhante a nossa luz brilha,
mais eficazes somos no reino de Deus. Mais pessoas atraímos para Jesus. E então, Deus está aumentando esse fogo de avivamento em vocês. Essa tocha de avivamento que vocês estão carregando e correndo com ela, sobre a qual ele está soprando o vento. Mas uma grande parte desse fogo de avivamento são as bênçãos sobre a sua vida. Sonhos, até mesmo alguns sonhos que você tem. Deus está te dando esse sonho porque isso vai te elevar. Vai te elevar a um lugar onde as pessoas vão prestar mais atenção em você. Nessa posição, elas vão prestar mais atenção em você quando você estiver andando nesse sonho onde Deus simplesmente vai colocar mais olhos sobre você. É por isso que ele te deu esse sonho, era tudo para o reino dele. Era tudo para você ser mais visível, sua luz ser mais visível. Então isso é para você, isso é para jovens no ensino médio, isso é para jovens na faculdade, isso é para pessoas de todas as idades. Todas as idades. Deus quer fazer sua luz brilhar mais forte. Então as pessoas veem algo diferente em você e isso as leva a encontrar Jesus. Elas descobrem que você é um crente. E isso coloca uma fome nelas, porque elas pensam: eu quero que essa pessoa tem. Aleluia. Então vocês podem ter fé de que os sonhos vão se cumprir neste ano, porque isso é tudo sobre o reino de Deus. É tudo sobre o avivamento dele se expandindo. Ele quer te abençoar para que você seja uma bênção para os outros. Aleluia. Então, agora é o ano mais do que nunca para aplicar este princípio de bater, buscar, pedir e continuar. O versículo diz: continuem, não parem antes. Agora é o tempo de bater como nunca antes e não parar antes do tempo. Porque este é o ano em que veremos essas portas se abrirem no avivamento e na sua vida pessoal como nunca vimos antes até agora. Amém! Aleluia! Gênesis 13:17. Levante-se, ande, faça um reconhecimento completo da terra, por toda a sua extensão e largura, porque eu darei a você. Então, Deus está dizendo: você precisa se levantar. Não seja preguiçoso agora. Agora é o tempo de se levantar e se mover. Agora é o tempo de possuir a terra. Mas você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se levantar e andar. E andar com fé nessa terra que Deus te deu e acreditar que ela é sua até você ver isso se manifestar fisicamente. Aleluia. Gênesis 13:14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levante os olhos e olhe do lugar onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você vê, eu darei a você e à sua descendência para sempre. Aleluia. Isso é tudo sobre o tempo de Deus. Isso é tudo sobre o tempo de Deus. Há um tempo e uma estação. Há um tempo de deserto, de fogo refinador, de estar escondido. De estar escondido para que Deus possa moldar você para ser a pessoa que Ele chamou você para ser. Capaz de lidar com essa grande promessa. Há um ano para isso, há anos para isso, mas então há um tempo e uma estação para possuir a terra que Deus prometeu. Há um tempo e uma estação em que Deus vai abrir essas portas e é tempo de nós passarmos por elas com ousadia, com fé, com confiança na proteção de Deus, com confiança de que ninguém pode tirar isso de nós. É uma terra que Deus nos deu. Então não importa a inveja das pessoas, não importa o que o diabo tente, ele é um perdedor. Ele é um perdedor. Ele é um perdedor hoje, amanhã, no próximo mês e no próximo ano. O diabo é um perdedor e nós somos vitoriosos. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus.
Então agora é o tempo na sua vida pessoal, neste ano de 2026, na sua vida pessoal e neste avivamento de possuir a terra que Deus prometeu. É tempo de tomarmos nossa autoridade como filhos e filhas de Deus. Tomar nosso lugar de liderança, pois Ele nos deu domínio nessa terra. Tomar nosso lugar como líderes no corpo de Cristo, carregando essas tochas de avivamento e conduzindo pessoas pelo caminho certo, onde o poder de Deus está se movendo, onde há pureza, onde não há religião, mas onde há o amor e a compaixão de Deus, onde há o fogo de Deus. Aleluia! Onde há o preparo que Deus estabeleceu por meio do ministério quíntuplo, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. É tempo de nós, neste avivamento, possuirmos esta terra. Possuirmos esta terra. Andar na terra que Deus nos deu, e ela é grande. É o norte, é o sul, é o leste, é o oeste, é na Coreia, é na Austrália, na Indonésia, no Reino Unido, na Noruega e na Suécia e em todo o mundo. Em todo o mundo, por todos os Estados Unidos. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Então, quando você servir a Deus neste ano, enquanto você serve a Deus em 2026, em poucos dias neste ano, quando você servir a Deus em 2026, você verá o vento poderoso dele vir sobre o trabalho das suas mãos, vir sobre seus esforços. Haverá uma grande aceleração. Você ficará maravilhado porque nunca viu isso antes. Você nunca viu isso. Você nunca se viu sendo tão eficaz para o reino de Deus assim. Isso é porque Deus está escolhendo soprar seu vento poderoso, seu espírito, o Espírito Santo dele, sua unção, sobre suas obras, sobre o seu serviço a Deus, sobre as suas palavras. Então você bate naquela porta e esse vento está empurrando aquela porta para se abrir para você. O diabo pode tentar segurar, mas esse vento poderoso vai empurrar aquela porta para se abrir, não importa o que aconteça. Amém. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus! Este vai ser o melhor ano! Vocês estão prontos? Aleluia! Aleluia! Eu creio que será o melhor ano das nossas vidas. Eu creio que será um ano de um novo nível de alegria. Um novo nível de admiração e maravilha. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E nós vamos começar muito em breve, em 2026, vendo Deus se mover como nunca vimos antes. Nós já sabemos. Nós já temos um vislumbre. O avivamento é agora em São Paulo, no Brasil, dia 9 de janeiro. Vários milhares já se inscreveram e a fome é muito grande. E eu estou esperando tanto que Deus se mova de forma tão poderosa como nunca vimos antes. E o que Deus fizer no Brasil envie ondas de impacto por todo o mundo. Eu sei, sabe? Quando o primeiro demônio foi expulso no parque na igreja 5F, isso foi um momento monumental que Deus escolheu para ser um sinal e maravilha para o mundo inteiro. Aquele único momento, aquele único culto mudou tudo. Uma obediência, a simples obediência de ter o culto naquele dia, mudou tudo. Essa foi uma das grandes muralhas de Jericó que caíram. Aquele vídeo da libertação dela se tornou viral e as pessoas começaram a chegar. Nós crescemos de cerca de 20 e poucos naquele dia para 2 meses depois crescemos para 300 e continuamos crescendo internacionalmente desde então. E eu digo isso para dizer que há momentos monumentais em que Deus escolhe fazer algo como sinal e maravilha para o mundo, onde os olhos se abrirão
como nunca antes por meio disso. Por meio desse sinal e maravilha. E eu acredito que é isso que Deus vai fazer no Brasil, que será um sinal e maravilha para o mundo inteiro, onde milhares, até milhões de olhos se abrirão espiritualmente para o amor e o poder de Jesus e para o mover dele, por meio do que Deus fará no avivamento e agora em São Paulo. Amém? Aleluia!